Vamos estudar um pouquinho agora sobre matemática financeira. A matemática financeira é a área da matemática que estuda a equivalência de capitais no tempo, ou seja, como se comporta o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Vamos conhecer alguns termos importantes sobre matemática financeira para a gente poder aplicar os cálculos depois. Capital, representado pela letra C, é o dinheiro emprestado, investido ou devido inicialmente. Também chamamos de principal, é o dinheiro de hoje, que você tem hoje, que você vai aplicar ou emprestar para alguém. Juro é o aluguel que se paga ou recebe pelo dinheiro emprestado ou aplicado. Taxa de juro é a taxa em porcentagem que se paga ou recebe pelo aluguel do dinheiro. Prazo ou período é tempo que decorre desde o início até o final de uma operação financeira. Ela pode ser em dias, pode ser em meses, pode ser em ano. O montante é a soma do capital com os juros. Para nós entender melhor o mundo da matemática financeira, a gente tem que saber um pouco de porcentagem. Então, nós vamos relembrar alguns conceitos de porcentagem. Observe que porcentagem é uma forma utilizada para representar uma fração com denominador 100. 10% pode ser representado como 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1. 40% é a mesma coisa que 40 dividido por 100, que é igual a 0,4. 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,5. Então, porcentagem pode ser representada em forma de fração. E é assim que nós vamos utilizar nos cálculos de matemática financeira. Vamos resolver alguns exemplos de porcentagem, então. 45% de R$60. Então, você primeiramente vai converter esse 45% em fração. 45 sobre 100 vezes 60. 45, se nós dividirmos por 100, vai dar 0,45. Que multiplicado pelos R$60, você descobre quanto que é 45% de 60, ou seja, R$27. Outro exemplo, 80% de R$28. Vamos converter o 80% primeiro em fração e multiplicar pelo R$28. Depois que a gente divide 80 por 100, dá 0,8, que multiplicado por 28 dá R$22,4. Então, quer dizer que R$22,4 é 80% de R$28. Um outro exemplo, 3,5% de R$500. 3,5 sobre 100, convertemos em fração e multiplicamos pelo 500. Dividindo 3,5 por 100, dá 0,035, que multiplicado por 500 deu R$17,5, ou seja, 3,5% de R$500 é R$17,5. Agora vamos começar a trabalhar com os juros. Existe o juro simples e o juro composto. Hoje nós vamos focar no juro simples. Juro simples. Nesse regime, se calcula o juro sempre em cima do capital inicial. Não importa a quantidade de períodos, o valor do juro sempre será o mesmo. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Ana fez um empréstimo para João de R$500 para pagar em 3 meses. Porém, ela cobrou uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Quanto foi o juro pago por João no final do período? Observe, se João pegou R$500 para pagar em 3 meses e ela cobrou 4% de juros ao mês, vamos saber quanto que é 4% de R$500 primeiro, usando aquela mesma técnica que nós usamos em porcentagem agora mesmo. 4 sobre 100, transformamos 4% em fração, multiplicamos por 500. Dividido 4 por 100 deu 0,04, que multiplicado por 500 deu 20. Ou seja, R$20 é 4% de R$500. Porém, temos que lembrar que a Ana disse que ia cobrar 4% ao mês. Então, a cada mês que passasse, ela ia cobrar R$20, até ele pagar. Como ele vai pagar em 3 meses, temos que fazer a seguinte relação. No primeiro mês, ele vai ter que pagar R$20. No segundo mês, ele vai ter que pagar mais R$20. E no terceiro mês, ele vai ter que pagar mais R$20. Num total de juros de R$60, né? Se nós somar os 3 meses, dá 60. Para calcular os juros de maneira mais prática, nós não vamos fazer dessa maneira, tá? Essa é uma maneira para a gente representar e conhecer como é o juro simples. Nós vamos usar uma fórmula que vai facilitar os nossos cálculos. Ela é conhecida desta maneira aqui, ó. Juros igual a capital vezes taxa vezes T de período, tá?
Como já sabemos que os juros é o que a gente quer descobrir, está aqui, J igual a juros a descobrir. C é o capital que Ana emprestou. No caso, R$ 500 ela emprestou para João. O I é a nossa taxa, 4% é a taxa de juros ao mês. E o período para pagar são 3 meses, né? Que ela deu para ele pagar. Então, vamos lá. Vamos pegar a fórmula e aplicar os valores. Observe, gente, antes de a gente aplicar os valores na fórmula, eu não posso colocar 4% na fórmula. Eu tenho que converter ela para fração, como a gente já fez nos outros exercícios. Então, eu pego 4, divido por 100, que dá 0,04. É esse valor do I que vai para a fórmula. Vamos lá, então. O J não temos. O C, capital, é o R$ 500 que ela emprestou para João. O I descobrimos agora convertendo, que é 0,04. E o período é 3 meses para pagar. Se nós multiplicarmos 500 vezes 0,04 vezes 3, dá J igual a 60. O mesmo valor que a gente tinha achado lá, que a gente fez mês a mês, R$ 60 de juros. Muito mais prático usando a fórmula, né? Agora vamos calcular outra coisa. Vamos tentar achar quanto que João teve que pagar no final. Além dos juros, ele tem que devolver o 500 que ele pediu emprestado, né? Então, para a gente achar o montante que ele pagou para Ana, tá? Nós temos que somar o capital que ela emprestou para ele, mais os juros. O capital foi R$ 500 que ela emprestou para ele. E os juros que ele vai ter que pagar é R$ 60. Então, 500 mais 60 é o total de montante que ele vai ter que pagar para ela. R$ 560. Agora vamos observar um exercício resolvido. Um capital foi aplicado em regime de juros simples a taxa de 1,5% ao mês. Esse AM significa ao mês, já fica bem claro para vocês não esquecerem depois, tá? Por 3 meses foi aplicado. Ao final desse período, apresentou-se um rendimento de R$ 135. Qual o capital aplicado? Gente, rendimento é aquilo que você ganhou, ou seja, é os juros que você ganhou. Já sabemos que o J, então, é 135. Ele quer saber o capital, o dinheiro que você aplicou para você ter ganho R$ 135 em 3 meses, a uma taxa de 1,5% ao mês. Antes de nós colocarmos na fórmula, vamos ver o que a gente já pode converter aqui. 1,5% ao mês tem que ser convertido em fração, né? 1,5 sobre 100, 0,015. Pegando a fórmula, sabemos que os juros é o rendimento, já descobrimos, é 135. O capital ele quer descobrir. A taxa acabamos de converter. E o período que ele falou foi 3 meses, então 3. Agora, multiplicamos 0,015 vezes 3, deu 0,045. Como não tem como multiplicar com o C, não vai mudar nada, está multiplicando, nós vamos passar o 0,045 dividindo, ficou 135 dividido por 0,045, igual a C. Dividindo na calculadora, 3.000 igual ao capital. Então, ele aplicou 3.000 em 3 meses, a uma taxa de 1,5 e ganhou R$ 135 de juros. Vamos ver um próximo exemplo. Qual é a taxa mensal de juros simples que faz um capital de R$ 9.500 produzir um montante de R$ 11.900 ao final de um ano? Bom, vamos lá. Como a gente só tem o capital e o montante de começo, nós não temos os juros, nós vamos ter que achar os juros. Mas nós temos a fórmula do montante. Montante é igual a capital mais juros. Então, vamos substituir o montante aqui, 11.900. Vamos substituir o capital aqui e vamos achar o J. Se o 9.500 está somando com o J, passamos para o outro lado diminuindo. 11.900 menos 9.500, 2.400. Esse é os juros. Já achamos o J. Agora ele quer saber a taxa. Vamos pegar outra fórmula. Juros é igual a capital vezes taxa vezes período. Já temos o J, podemos substituir, 2.400. Já temos o capital, 9.500. A taxa aí queremos descobrir. E o período foi colocado 12 aqui. Por que foi botado 12? No início da questão ele falava o seguinte, que no final do período foi um ano. Produzido um montante de 11.900 ao fim de um ano. Só que ele está pedindo no problema a taxa mensal. A taxa mensal é em mês. O período está em ano. Então, nós temos que converter o ano
para mês. Um ano é quantos meses? 12 meses. Então, por isso que está aqui, ó, um ano, 12 meses. Então, agora sim a taxa vai sair em meses, mensal. Colocamos 12 no lugar do um ano, tá? Multiplicando 12 vezes 9.500, deu 114.000. O I continua ali multiplicando com o 114.000. Está multiplicando, pode passar dividindo, né? Então, ficou 2.400 dividido por 114.000. A divisão deu 0,021 igual a I. Antes de concluir, a taxa não está em porcentagem. Para transformar a nossa taxa em porcentagem, nós temos que multiplicar ela por 100. 0,021 vezes 100 deu 2,1%. Como a taxa está ao mês, fica AM, ao mês.